E nós estamos de volta com o Brasil Urgente desta segunda-feira e hoje nossa entrevista tem um foco em tirar as dúvidas, trazer esclarecimentos sobre a declaração de imposto de renda. Está comigo aqui o contador, o David Matos, para trazer essas informações importantes. Agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Daniel. Obrigado. Olha, para começar, eu quero já tirar algumas certas dúvidas das pessoas que estão interagindo com a gente, falar sobre essas principais mudanças. O que o senhor pode observar dessa declaração de imposto de renda deste ano 2025 em comparação com o ano passado? Daniel, a principal mudança que teve, que vai impactar diretamente o contribuinte, é a questão da declaração pré-preenchida, né? Ela teve uma mudança significativa em virtude de que quem fizer a opção pelo preenchimento da declaração pré-preenchida e a restituição por pagamento via Pix, ele vai ter prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, apesar da declaração pré-preenchida já ter alguns anos, né, ela foi muito pouco utilizada. E a previsão da Receita Federal é que hoje 57% das declarações de imposto de renda elas sejam feitas no modelo do autopreenchimento. E esse autopreenchimento é assim, porque às vezes aparece alguma coisa... Pode acontecer, porventura, alguma informação incorreta que precisa ser analisada pelo contribuinte, alguma coisa desse tipo? Sim, sim. A Receita Federal ela orienta o quê? Que você faça os acessos, né, tanto pelo programa que você pode baixar dentro do seu computador, ou então diretamente no navegador, através do meu imposto de renda, né? Você pode fazer o autopreenchimento, fazer todo o login de acesso através da senha GovBR, que tem que ser validada pela validação prata ou ouro, né? O nível prata ou ouro. E quando você faz a busca, ela já traz todas as informações que foram informadas pela da base, né? Então, os rendimentos, né? No caso, os investimentos que possam ter tido financeiros, né? Aplicações, poupanças, as despesas com saúde, com instrução, então ela puxa na base. E a orientação dela é que você revise. Tanto é que se você optar pelo preenchimento da autodeclaração, através do navegador, ele vai ter a opção lá de você marcar se você concorda ou você não concorda com aquela despesa. Então, eles fizeram com que esse ano fique muito mais intuitivo para que o contribuinte possa preencher da melhor forma possível. E caso uma dessas informações, ela... sei lá, possa passar despercebido por alguém que vai fazer aí. O que acontece, o que pode acontecer com a pessoa que declarar esse imposto de forma errada, essas informações? Bem, a revisão é muito importante, como nós abordamos, porque se eventualmente você informar um rendimento errado, ou a ausência de algum rendimento, ou alguma despesa inexistente da qual você não tem a comprovação, como despesa com saúde, com instrução ou dependentes, você pode cair na malha fiscal. Então, a malha fiscal ela vai fazer com que você seja impedido de ter a restituição do imposto de renda, certo? E tenha que apresentar as comprovações dessas despesas que você apresentou na declaração, certo? E aí o que acontece? Se você eventualmente cair na malha fiscal e tiver todas as comprovações, você pode aguardar só que a partir da primeira semana do ano subsequente para apresentar essa documentação. Então, você vai acabar tendo um tardiamento no recebimento da sua restituição, se for esse o caso. E por isso que é importante essas ações, quem não tem muito conhecimento nessa área, buscar um profissional para não cair numa situação como essa, que fica ainda mais complicada, né? Exatamente, Daniel. Assim, o contador ele é parceiro do contribuinte nesse processo. Então, assim, a Receita ela tem a preocupação de estar todo o tempo fazendo novos investimentos e trazer mais acessibilidade ao contribuinte leigo sobre como fazer a declaração de imposto de renda. Então, como eu falei, tá super intuitivo o site, o meu imposto de renda, fácil de acesso, as informações, muitas delas vêm com uma busca. Só que o contador, o profissional da contabilidade, ele está ali para auxiliar e identificar algumas pendências que eventualmente o contribuinte pode passar. Vou lhe dar o exemplo como uma contribuinte me procurou. Ela estava apressada, eu disse para ela que eu não poderia fazer o imposto de renda no prazo que ela estava me pedindo, só que ela fez o imposto de renda e quando eu questionei ela, você fez seu imposto de renda? Ela disse, eu fiz. Você colocou despesa tal? Ela disse assim, coloquei, você já está na malha. Aí eu acessei através do GovBR, né, e observei que ela tinha caído na malha por um erro básico.
Então, é muito importante que o contador ele seja seu parceiro no processo da declaração do imposto de renda. É isso, doutor. E a respeito das pessoas nesse momento de obrigatoriedade, quem tem esse dever de prestar esses esclarecimentos, essas informações para a Receita? Daniel, quem está obrigado a fazer a prestação de informação ao fisco, à Receita Federal da declaração de imposto de renda, são as pessoas que obtiveram rendimentos acima de 30.888, né? A partir de 30.888, esse aí é o principal fator que define a obrigatoriedade da declaração. Quem possui mais de 800 mil em bens, certo? E quem possuiu rendimentos por vendas de ganho de capital a partir de 200 mil, certo? Então, esses são os principais tópicos da obrigatoriedade da declaração. Mas, como nós já abordamos, a principal mudança de fato que teve não foi nas obrigatoriedades, mas foi na forma em que você pode declarar. Deixa eu dar como exemplo, Daniel. A Receita Federal ela fez algumas mudanças na questão dos bens. O que significa dizer isso? Que ela fez a reclassificação da nomenclatura de alguns bens. O que acontece? Anteriormente, nós tínhamos a opção de fazer a declaração como outros bens, que era o item 99. Então, muita gente colocava lá em outros bens, às vezes um veículo, às vezes uma poupança. Só que essa informação a Receita começou a observar que não é uma informação apropriada para ser colocada nesse item. Então ela reclassificou a nomenclatura de diversos bens, fez a inclusão de novos itens de bens como o LCI, dando a sua justificativa, LCD, né, que são investimentos financeiros, para que o contribuinte ele possa ter mais clareza, né, e fique mais transparente aquele investimento que ele possui. E esse é um ponto interessante a respeito de investimentos. Qualquer pessoa que fizer, mesmo que não atingindo esse limite aí da declaração, precisa declarar imposto de renda quem faz investimentos com valores menores? Sim, de regra geral, quem precisa fazer investimentos, mesmo não atingindo essa questão do rendimento, são pessoas que fazem algum tipo de investimento em bolsas, certo? Então, aquela pessoa que faz compra e venda de ações, ou então tem rendimento de investimentos de algum outro tipo de fundo, ou coisa nesse sentido, elas se tornam obrigadas a fazer a prestação de contas do imposto de renda. E outra pergunta também interessante é a respeito de documentação. Para comprovar tudo isso aí, toda essa papelada inteira, né, Léo? Para as pessoas se organizarem, para levar isso para o contador, qual é a orientação que o senhor faz para esses seus clientes quando lhe procuram? Bem, a orientação que eu dou é que eles foquem principalmente nas despesas médicas, né? Porque diante das despesas que são dedutíveis para o pagamento do imposto de renda, para a dedução do pagamento do imposto de renda, nós temos a de instrução, certo? Que é uma despesa com instrução de dependentes, e as despesas médicas que elas não possuem limite de utilização dentro da declaração. Então, a orientação que eu dou ao meu cliente é que ele pegue todos os seus comprovantes de rendimento, dos informes, pegue junto com a sua fonte pagadora, bem como todas as despesas que possui com dependentes de instrução, com despesas médicas, e que encaminhe isso ao seu contador, né? Apesar de que nós podemos hoje pegar muitas informações através do GovBR, é sempre importante a gente fazer esse cara crachá, das informações que estão digitais, juntamente com as informações que o contribuinte possui. Perfeito. E sobre essas datas, como é que ficou esse momento aí para as pessoas? Até que prazo eles têm para procurar o contador e fazer essa declaração? Daniel, isso é uma coisa muito interessante. Porque o prazo para a declaração é até 30 de maio, certo? Uma sexta-feira, até 30 de maio, último dia útil do mês. Porém, existe uma situação interessante. Se você, na sua declaração de imposto de renda, tiver valores a pagar de imposto de renda, você precisa declarar até o dia 9 de maio para que a primeira parcela, tá, do imposto ela venha débito em conta, certo? Então, quem quiser débito em conta a partir da primeira parcela do imposto de renda, necessariamente precisa fazer a declaração do imposto de renda até 9 de maio. Davi, fiz a partir do dia 10 de maio. A primeira parcela você vai ter que pagar no boleto, certo? Na guia de recolhimento DARF. Agora, algo interessante que a Receita não fala sobre esse assunto. Só que eu dou de orientação às pessoas que me procuram, os contribuintes que me procuram, que caso ele queira ter a prioridade na restituição,
que o primeiro lote de pagamento é no dia 30. Eu dou a orientação que ele faça a declaração de imposto de renda dele até o dia 9 de maio também, pelo autopreenchimento. Davi, por quê? Porque a Receita Federal ela precisa de um tempo do processamento dessas declarações e para fazer a liberação dos lotes de pagamento de restituição. Então, aquele contribuinte que fizer a declaração dia 29 de maio e ele tiver marcado com prioridade, ele não irá receber no primeiro lote. Provavelmente ele vai receber a partir do segundo lote. Eu estava checando também aqui outras informações a respeito de quem quem tem doenças graves, né? Isso Sim. tem, de alguma certa forma, algum benefício diante de toda essa situação aí? A questão das doenças graves, né? As pessoas que possuem algum tipo de enfermidades que estão elencadas na legislação que trazem a dedução do imposto de renda, a orientação que a gente dá é que, primeiramente, ela faça essa comunicação à sua fonte pagadora, certo? Porque a partir do momento em que ela comunica a sua fonte pagadora, esses rendimentos que anteriormente eram cobrados como rendimentos tributáveis, eles passarão a ser rendimentos isentos não tributáveis e o contribuinte não terá mais problema de ter que apresentar essas despesas junto ao fisco na declaração de imposto de renda anual. Só que a sugestão que eu dou também é que, caso ele não esteja nessas condições, é que ele faça o preenchimento da declaração e que ele faça a marcação lá como pessoa portadora de alguma deficiência grave. E ela automaticamente estará também na prioridade do recebimento da restituição de imposto de renda. Perfeito. Outro caso importante também que a gente precisa trazer aqui é a respeito de falecimentos, né? Porque famílias que, porventura, têm um ente querido falecido, como fazer? É possível fazer a declaração? Como agir nesses casos? Sim. No caso de falecimento de contribuinte, ela obrigatoriamente precisa fazer a declaração anual, certo? Com a apresentação do inventário, certo? Então, ela vai fazer a marcação na declaração de imposto de renda dela, que se trata de um inventário. Dentro da declaração, precisa identificar quem é o inventariante e que seja informado devidamente as cotas que foram divididas entre os seus herdeiros de direito, conforme estabelecido no inventário. Eu, observando toda essa história aqui, Eleuto, eu estava vendo que realmente é muito importante, então, buscar um contador de confiança, né? Alguém que tem realmente esse conhecimento de toda essa situação para não acabar caindo em um erro comum, como você acabou de trazer, inclusive, um exemplo aqui para a gente. E quem quiser saber mais sobre toda essa situação de declaração de imposto de renda, tem aí também o seu Instagram, que está disponível para o pessoal em casa que acompanha também, né? Sim, fiquem à vontade, vocês podem me seguir no meu perfil pessoal, Davi com D no final, j.matos com 2T, no Instagram, e você também pode seguir a página do meu perfil profissional, Matos_Contabilidade. Ponto, perfeito. Está tudo aí na tela para quem quiser entrar em contato e ficar por dentro. Ainda há prazo suficiente para realizar essa prestação. E o que é importante, né, é se adiantar a todo esse processo, que a gente percebe que tem muita coisa para ser feita. É praticamente uma pesquisa sobre todo o histórico anual ali do indivíduo. E muita gente deixa para o final, né, e depois acaba aqui esquecendo e o prejuízo é maior. O prejuízo vem com o pagamento de multa, tá? A multa mínima ela começa a partir de R$ 165 e ela pode chegar até 20% do imposto devido. Então, melhor não deixar para a última hora. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez sua presença e estamos aqui à disposição para outras oportunidades, trazer esses esclarecimentos pertinentes à Receita Federal. Tá? Eu agradeço a todos vocês. É isso, agradeço mais uma vez. Eu vou fazer agora um breve intervalo e volto em instantes trazendo mais informações aqui na programação.